Noite, a paz do Senhor para todos. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito crítico, vamos dizer assim, para muitas pessoas, muito difícil, que é a murmuração. Eu vou ler um texto que está no livro de Êxodo, apenas um versículo. Está no livro de Êxodo 16 e o 7, que diz assim: E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmuremos contra o Senhor? Bem, falar de murmuração é um assunto muito delicado. Nós vemos aqui o povo de Israel, quando vivia no Egito, na servidão, acostumaram-se a comer carnes, peixes, cebolas e entre tantas coisas que estavam no Egito. Depois de tantos anos vivendo no Egito como escravos, você note que as pessoas vieram com paladares diferentes, vieram com costumes que os egípcios tinham. E quando chegaram no meio do deserto, depois de toda aquela glória que o Senhor fez na vida deles, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor fez tantas maravilhas no meio deles. Mas eles sempre encontravam uma forma e um motivo para a murmuração. E Deus sempre respondia de alguma forma para aquele povo. Eu me lembro de um momento na minha vida em que eu comecei a olhar para a grama do vizinho. Eu comecei a observar que tantas pessoas viviam bem, que tantas pessoas tinham tantas coisas, que os ímpios, como eles prosperavam, a forma que eles prosperavam e por que o justo, por que aquele que serve a Deus vivia em tão grande aperto. E eu comecei a murmurar com o Senhor. Eu era uma pessoa muito difícil e se você conversasse 10 minutos comigo, você ouvia esse tempo que você não suportaria, você se tornava também um murmurador. E o Senhor começou a me mostrar que eu estava doente espiritualmente. E eu comecei a pedir para o Senhor para Ele me libertar daquela situação, para Ele me libertar daquele espírito ruim, porque a murmuração é um demônio que afeta você e que afeta os que estão ao teu redor. Talvez você não perceba, mas de tudo você reclama. Tudo você acha um propósito em tudo para culpar Deus, para culpar os que estão ao teu redor, pelo que você não teve, pelo que você não tem. E não era difícil com aquele povo. Moisés padeceu muito por causa da murmuração do povo de Israel. E você note que quando esse povo começava a murmurar, Deus ele respondia. A Bíblia diz que Deus mandava carne, mas em seguida o Senhor mandava que aquelas pessoas que murmuravam, mandava o castigo logo em seguida. E Deus abria buracos, crateras, e engoliam aquelas pessoas. Note na sua vida que quanto mais você reclama, parece que mais as coisas ruins lhe acompanham. Você veja a trajetória daquele povo de Israel, tão pouco tempo era para eles viverem naquele deserto, era para passarem naquele deserto. Uma caminhada de poucos dias se tornaram-se em anos. Você não vai resolver teu problema só porque você está contestando com o Senhor. Você não vai resolver o teu problema se você levantar pela manhã brigando com todo mundo, reclamando com todo mundo, achando que as pessoas são culpadas pelos seus problemas, achando que falando, que brigando com o Senhor vai resolver a tua situação. Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus.
Você note, se você lembra da história de José, como José lidou com tudo aquilo que aconteceu na vida dele, quando José do Egito foi vendido pelos seus irmãos, como foi o plano de Deus na vida de José, quando José foi levado como escravo à casa de Potifar, logo após José foi caluniado pela mulher de Potifar, e José foi levado à prisão, mas em nenhum momento da Bíblia você ouve falar que José murmurou ou contestou com Deus por algum motivo. Eu acho interessante é que na hora em que José desvenda o sonho daqueles dois moços que serviam a Faraó, José esperava que aquele copeiro falasse de José. E por muito tempo ele esqueceu. Mas ao passar do tempo, Deus se lembrou da promessa que havia feito a José, lembrou-se do sonho de José. E talvez você esteja vivendo um momento muito difícil na sua vida. Nada dá certo. Você perdeu tudo o que tinha, ou você não encontrou aquilo que sonhava, não obteve, não conseguiu chegar àquilo que você sonhava. Talvez a sua vida hoje seja uma miséria. Talvez os seus sonhos hoje tenham se perdido ao longo do tempo com as derrotas, com o desânimo. Mas Deus te diz hoje que não temas, porque Ele vê, Ele conhece o teu coração. E não é você murmurando que você vai conseguir da parte de Deus a solução. Note que José passou por tudo aquilo, mas na hora em que os irmãos de José precisaram de José e foram até o Egito, José poderia ter sido um governador mau, poderia ter mandado matar os seus irmãos. José poderia ter feito qualquer coisa contra a vida daqueles irmãos dele, que aparentemente o destruíram. Mas tudo era um plano perfeito de Deus para a glória de Deus. E o que está acontecendo na sua vida hoje não é nada mais que um plano perfeito de Deus, para que através de você, através da sua história, você possa construir a tua vitória. Você possa alimentar uma grande nação. Eu quero deixar para você nesta noite uma palavra da parte de Deus. Pare de murmurar. Acredite nos seus sonhos. Acredite que Deus é galardoador. Acredite que o Senhor ele nunca falha, que Deus é o mesmo. Que o Senhor está contigo nesta caminhada. Que há um tempo certo de Deus para acontecer as coisas na sua vida. E o Senhor ele está trilhando a tua história. Deus sempre esteve no controle, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Creia que Jesus, Ele quer refazer a tua história. Ele quer mudar a sua vida. E eu te agradeço. Em nome de Jesus.